Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje, no nosso curso, No Rumo do Mundo de Regeneração, papo com Manuel Filomeno de Miranda, com Celso, Alexandre. Sejam todos muito bem-vindos. Celso, mais uma vez, obrigada por esse estudo de hoje, viu? A gratidão é sempre minha. Muito obrigada, Miriam. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial? Bela, você pode fazer a prece inicial para a gente? Claro. Vamos fechar nossos olhos, elevar os pensamentos a Jesus. Pedimos nesse momento que a espiritualidade amiga se faça presente em nossas casas, que abençoe o nosso lar, que abençoe a nossa mente, que possamos nesse momento nos concentrarmos nas palavras do nosso amigo Celso, do nosso amigo Alexandre, para que a gente possa absorver da melhor maneira os ensinamentos trazidos nessa aula e que possamos utilizá-los sempre no caminho do bem, no caminho do amor e no caminho da luz. Agradecidos estamos por essa oportunidade de estudarmos e aprendermos aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Celso. Deixa eu botar aqui para... Zaira, bem-vinda. Está passando, Celso, já está compartilhando. Deixa eu só botar aqui para... Pronto. Deixa eu ver se aqui... Pronto, está passando. Então, aqui, vamos para a tela onde nós paramos. Desculpe, só um instantinho. Que saiu do modo aqui. Olha, é muito bom a gente estudar com amigos porque eles têm paciência com a nossa... É essa tela aqui, não é? Tá. Sim, essa mesmo. Então, relembrando a situação, daqui a pouco o Alexandre deve estar chegando, relembrando a situação, esse ponto é o ponto em que eles estão com um espírito que está desencarnando. Ele pegou a Covid-19 e está desencarnando. Então, ele passa a relatar a situação desse espírito e eles estudam essa situação e a primeira observação que eles fazem mais lá atrás é que, como todo flagelo desse tipo, as pessoas que desencarnam são as eletivas para que essas coisas aconteçam, né? A nossa ciência ficou procurando situações que mostrassem por que uma pessoa, às vezes em 4 dias, ela ia a óbito, enquanto outras, embora o quadro grave, elas se recuperavam completamente. E outras ainda ficavam com sequelas. Então, todas essas coisas nós já aprendemos que são eletivas, que são de acordo com vamos dizer assim, a necessidade evolutiva de cada um dos seres. E no caso desse espírito aqui, eles passam a falar das agressões que impregnavam o perispírito do nosso amigo, de miasmas destrutivos, ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva dele. Então, quer dizer, essa situação aqui é uma agravante. Por quê? Porque ele não veio para ter essas coisas. Ele veio para ter Covid e tal, mas esse agravamento dizia respeito
hábitos de vida do nosso amigo, não só de comportamento que diga respeito aos cuidados com o corpo, como também das posturas mentais que ele tinha, né? Os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. Então, nada diferente daquilo que nós já aprendemos. E ele aqui, o final desse capítulo e início de outro é uma continuidade. Aí ele fala aqui que é indispensável que as fontes de pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam esses elementos destrutivos. Se nós quisermos, se nós pudéssemos discutir a respeito de uma conduta que nos livrasse dessas situações, em termos de postura mental, porque o que acontece? Muitos de nós se veem às voltas com determinados impulsos um tanto irreprimíveis, que dizem respeito aos hábitos anteriores, mas eis que nós já temos consciência de que nós precisamos mudar de comportamento, de postura mental. E muitos amigos, muitos confrades e consórades, como diz o outro, às vezes se veem diante de determinadas dificuldades de mudar. Se eu sou assim, eu não consigo mudar. Isso é errado. Não é que não consiga mudar. Tem que aprender a insistir na mudança. Tem que aprender a se educar. Ora, nós herdamos um comportamento mental. Boa noite, boa noite. Olha, eu me incluo nessa família também. Eu estou respondendo como um membro familiar, hein? E então nós herdamos de nós mesmos um comportamento, uma postura mental da qual nós temos agora dificuldade de nos livrar. Mas nós nunca devemos ficar, vamos dizer assim, desesperançosos em relação à possibilidade de mudança. Que se nós insistirmos nessa postura de reeducação, claro que nós acabamos mudando, né? Então, isso, graças ao bom Criador, que nós já não somos mais materialistas, que nós já temos fé no futuro, que nós já temos um conhecimento que nos faculta um outro estado de coisas quando a gente desencarna. Mas essas pessoas aqui, elas são praticamente pegas de surpresa, né? E elas se encontram tais quais são, de quem não vigiou o pensamento, de quem achou que a vida era procurar um lugar no qual pudesse fruir da melhor situação possível, independentemente de, das pessoas com quem vive, né? O Dili entrou aqui falando boa noite, família. Então, esse sentido de família, ele deve ser estendido também à nossa situação de encarnados, porque nós pertencemos à família universal. Quando nós temos consciência dessas coisas, esse sentido de família também se amplia, né? Nós vamos crescendo, ampliando esse círculo de familiares, e isso nos faz responsáveis no ambiente em que nós vivemos, na nossa postura como irmãos de uma mesma família. Então, nós entendemos que a nossa postura deve contemplar o bem-estar do outro também, né? Nesse momento, deu entrada outro paciente em função pulmonar comprometida, com grande prejuízo para o coração.
Nós sabemos que a função respiratória e a função cardíaca estão relacionadas, né? Nosso mentor nos convidou a acompanhá-la à UTI, onde passou a receber o auxílio do respirador artificial. Algumas entidades odientas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando o seu desenlace e um reencontro de consequências lamentáveis. O que essas entidades faziam? Elas já anunciavam para o espírito, para o desencarnante, que ele ia morrer. Você vai morrer. E não precisa. Essa situação leva realmente a pessoa a sofrer muito emocionalmente, porque ela fica apavorada. O desencarnando, apavorado pelo momento fatal, deixava-se dominar pelo desespero, o que mais o perturbava. Não era só a situação de alguém, eu vou morrer. Olha, isso para o materialista é uma coisa muito desesperadora mesmo, né? Vai passar por nada, ele não quer, ele vai deixar de existir. Mas, junto com isso, ele também sentia que o ambiente emocional dele estava sendo agredido de alguma maneira, que ele não conseguia compreender muito bem. Aí ele fala aqui uma coisa muito interessante. Que, na realidade, nós sabemos disso, mas é muito importante que nós pensemos bem nesse momento. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica. Então, nós sabemos que nós renascemos com um quantum de energia vital que um dia vai se extinguir. E quando se extinguir, o que ocorre simplesmente é que o corpo se desata do espírito. Entre o corpo físico e o corpo astral, o perispírito, aquele desatar que nós é exatamente isso. Só que isso em condições ditas normais. Vejam bem que eu estou dizendo normais e não comuns, porque as comuns são que muitas vezes a pessoa tem esse momento muito complicado justamente pela deseducação espiritual, pelo materialismo, pela dúvida e por uma série de outras situações. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca que não impede que os fenômenos de decomposição sejam percebidos e sentidos até muito tempo depois da morte do corpo. O que ele está explicando aqui? Ele está explicando o seguinte: a morte vem porque não há mais princípio vital para manter aquele corpo ligado, aquele corpo físico ligado ao perispírito. Então, aquele processo é definitivo e irreversível. Só que, por causa do estado dele, por causa da materialidade dos sentidos e todas essas coisas, ele continua ali junto do corpo. Ele continua ali preso. Né? Então, ele não entende o que aconteceu. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Isso também é muito importante que nós compreendamos. Às vezes, nos morre um ente querido, desencarna um ente querido, e nós ficamos muito preocupados que tem que auxiliar ele a desatar os laços, e essas coisas todas. Mas essas coisas não dependem, nós fazemos orações,
mas depende principalmente do estilo de vida que o espírito levava e daquilo que ele acredita. Rodrigo, por favor, seu som. Vamos lá, meu amigo. Essa é uma questão que sempre mexeu um pouco comigo, aí eu queria aproveitar aqui o trecho que você está trazendo para a gente refletir. Eu queria expor aqui para poder ouvir a tua opinião a respeito disso. Sim. Toda vez que eu ouço a orientação da espiritualidade a respeito desse processo do desenlace, né, que idealmente deveria ser feito com certa tranquilidade, né, com certa resiliência, eu me questiono sobre o quanto que a gente deve lutar pela vida em todo momento. Porque a gente, por exemplo, vê relatos de pessoas que ficaram um tempo infindável num coma e conseguiram despertar. Nós vemos pessoas que passaram por uma provação ou até por uma expiação numa cama de hospital e conseguiram lutar, de repente, contra um câncer, lutar contra uma questão bastante debilitante e conseguiram ter viço para poder seguir a sua jornada. Óbvio que está tudo relacionado ao planejamento encarnatório daquelas pessoas. Mas eu sempre me questionei muito sobre esse ponto, do quanto que a luta pela vida está diretamente relacionada ao aceitar que é um momento de transição, ou que não, eu devo lutar até o fim para me ater à matéria, para seguir a minha jornada aqui. Sabe, eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Não, de dúvida de todos nós, Rodrigo. Isso aí, nós somos estudantes dessa matéria, dessa vasta matéria. Então, a primeira coisa que a gente deve compreender sobre essa questão é a vida da pessoa. Ela tem que faz com que ela viva esses estados, faz com que essa situação, esse desenlace ocorra de uma maneira mais tranquila ou não. Quanto à luta, nós devemos, sim, lutar pela vida, mas nós, como desencarnantes, nós sentimos o momento. Se eu quero permanecer encarnado e eu não posso, porque chegou a minha hora de ir, eu irei, não adianta. Se eu posso ainda ficar um certo tempo, mas não me interesso, ou eu simplesmente acho que isso aí vai acontecer, tudo depende da postura. Eu nunca me esqueço, Rodrigo, da esposa de um amigo. Essa moça era judia. Ele se converteu ao judaísmo e se casou com ela, mas eles eram espíritas também. Ele frequentava esse centro aqui na Tijuca, que é um centro espírita de judeus. Eu não entendo muito bem, mas eles convivem muito bem, e eu tenho a impressão que, inclusive, eles são adeusos à fé, não tenho certeza. Mas essa moça teve câncer, ela ia desencarnar, e um momento, ela chegou para o marido, meu amigo, e disse assim: olha, eu não vou mais lutar. Eu não vou mais lutar porque eu senti que chegou a minha hora. Estou cansado, eu não quero mais lutar. Foi. E foi. Então, quer dizer, essa luta para ficar, ela tem um efeito até um certo ponto. Mas é a própria pessoa que sente. Então, as situações variam ao infinito. Existe aquele sujeito que tem um pavor tremendo da morte, que não tem nenhum esclarecimento, que ele se apega à vida, mas não adianta, ele vai desencarnar. Como existe aquela pessoa que tem um esclarecimento, mas ela tenta chegar num limiar em que ela, bom,
será que eu vou poder permanecer encarnado? Se eu puder permanecer encarnado, eu vou lutar. E luta. Mas vai chegar um momento em que a vida vai fazer com que a pessoa sinta, não, agora você tem que voltar para a espiritualidade. Quer dizer, ninguém articula essas palavras, mas a pessoa sente. Então, tudo, eu acho que nós não podemos agir contra a lei. O que está dentro da lei, se eu achar que eu devo lutar, eu luto, e até o momento de eu sentir que eu não preciso mais lutar. Outra referência importante, que tem também num dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Painéis de Obsessão, que fala da história de um rapaz que ele teve tuberculose, extraiu parte do pulmão e mesmo assim sobreviveu. Antes dessa operação, ele tem durante o sono, ele é levado a uma reunião, e nessa reunião os instrutores espirituais dizem para ele o seguinte: olha, você está ganhando uma moratória. Uma moratória. Isso significa que você vai ser curado disso e vai ter mais um tempo encarnado, então, para que ele tivesse oportunidade de se redimir de uma série de coisas. O livro mostra que ele não aproveitou muito bem o momento, mas ele mereceu essa moratória, que é um tempo a mais. Então, eu acho que nós não devemos, assim, não é um momento da gente, assim, pegar, achar, nesse momento de descenso, de desencarnar, não é o momento da gente ter dúvidas a respeito de, espera aí, eu me deixo ir ou eu vou ficar, o que eu faço? Não, se você sentir que você pode lutar para permanecer encarnado, pode ser um momento desse de moratória, você não sabe. Porque se você não puder ficar encarnado, você vai desencarnar. E você, ao desejar permanecer encarnado, por motivos variados, você não estará fazendo nada de errado, porque você tem um instinto de sobrevivência. Quando você chega num determinado ponto em que não dá mais, você mesmo sente. Meu pai era materialista e, no momento de morrer, ele viu que ele ia mesmo, ele olhou para o relógio para ver o dia e a hora que ele estava morrendo. Ele sentiu que não adianta, eu vou, e se deixou ir. Então, Rodrigo, acho que não acho que é importante que nós tenhamos dúvidas, porque significa que nós estamos querendo aprender. Mas o que tiver que acontecer, vai acontecer, e você, ao desejar permanecer, desde que o apego não seja irracional, isso pode acontecer. Eu não sei se eu satisfiz a questão, e depois a gente pode continuar, que a Mariane pediu para falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu ia complementar aí, se é que eu posso fazer isso, até trazendo um pouco, tá, Rodrigo? Dentro do que você falou, não uma experiência pessoal, porque, enfim, não estive nessa vida, numa situação extrema de quase morrer, mas eu acho que se aplica ao que eu vou falar no sentido de até que ponto pedir por algo quando você vê alguém muito debilitado, e se alguém podendo ser você ou quem você ama muito. Eu me lembro, e aí falando resumidamente aqui para não tomar muito tempo, eu era muito próxima do meu avô, sempre fui muito próxima do meu avô. E a partida do meu avô foi muito rápida, mas assim, ele descobriu um câncer em metástase numa sexta, ele não estava passando mal há muito tempo, ele estava passando mal há 10 dias, ele foi internado, descobriu
um câncer em metástase numa sexta e ele faleceu numa segunda. Então foi tudo muito rápido. Só que naqueles dias que ele estava no hospital, a gente fez um revezamento e eu dormi lá no sábado. Eu acho que eu nunca nem comentei isso com ninguém, mas eu lembro claramente daquele dia que quando ele conseguiu dormir, eu comecei a chorar muito, porque eu sentia que ele estava indo e ele era. Meu avô é como se fosse meu pai. E eu lembro que eu pedia, Deus, que ele consiga ser curado. Mas que se não for para ele ser curado, que ele seja levado da melhor forma possível. E eu acho que isso se aplica a gente mesmo. Quando a gente está numa enfermidade, a gente tem que fazer o nosso melhor, porque não vai chegar uma resposta para dizer para a gente exatamente que dia e que horas vai acontecer. Mas eu acho que querer lutar pela vida ou desejar que alguém que você ame muito fique aqui tem um limite de estar aberto a aceitar o que tiver que acontecer. Então, eu acho que é você lutar pela vida, você desejar que alguém que você ame permaneça, mas aceitar que se for a hora, chega uma hora que não tem mais o que ser feito. Então, eu acho que é meio intangível se a gente for pensar pelo lado da matéria, mas eu acho que é tentar praticar essa fé, de entender que nem sempre a gente vai acontecer o que a gente gostaria, mas de tentar se resignar que talvez aquilo seja o melhor para o momento e que tem toda uma espiritualidade que sabe mais do que a gente, sabe? Eu não sei, tá, Celso? Eu estou falando bobagem, mas eu estou trazendo aqui Não, porque foi a eu nítida acho que experiência você. do que eu senti naquele dia do meu avô, assim. Eu falei, Olha, Maria, fica, mas se não ficar, vai em paz, vô. Era essa sensação, sabe? Porque o caso dele era um câncer em metástase aos 86 anos e era muito difícil de lutar. Então, acho que também tem um pouco da gravidade da situação. Mariane, aqui não tem besteira. Além disso, né, eu concordo plenamente com tudo que você falou, porque eu acho que é exatamente isso. Se nós não sabemos se nós podemos ficar ou não, isso essa postura de seja feita a vossa vontade é uma postura que nós aprendemos e que nós devemos seguir, mas como eu não sei, eu vou buscar o melhor dentro das possibilidades, né? E se não for possível, então eu acho que essa oração que você faz, que a oração é a explanação é, da dúvida. Você não sabe o que deve acontecer. Você pede para ficar, mas se não puder ficar, é exatamente isso que você falou. Que vá e fique muito bem. A gente não sabe, né? Então, acho que a dúvida que nós temos a esse respeito, ela está muito mais ligada ao fato de nós não sabermos o que vai acontecer, não de que postura nós devemos tomar, porque nós não estamos fazendo nada de errado. Quem é que, se o meu ente querido, ele pode ficar mais um pouco e convivendo, se isso vai ser bom para todo mundo, por que não desejar isso? Mas se isso não for possível, por que não aceitar, né? Por mais doloroso que seja. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu contribuí, Rodrigo. Contribuiu demais. Tanto você quanto a Mari trouxeram uma expansão aí da minha visão. Obrigado. Bom, aqui, a gente seguindo aqui, isso aqui, por isso morrer não significa desencarnar imediatamente, que se dá com mais vagar, a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação. Então, esse momento de transição, tanto quando nós chegamos, quanto nós saímos, é um momento que é sensível, de adaptação. Quando eu desencarno, vou ter que reaprender a viver nessa outra dimensão. Sendo que eu vim de lá. Quando eu reencarno, eu tenho aquele período de infância em que eu vou não só me desenvolvendo fisicamente, como também vou reaprendendo a viver no plano físico. Então, tudo é adaptação.
A adaptação é natural. A nossa questão é que tipo de postura interna eu estou oferecendo para a vida para que eu possa voltar para a dimensão espiritual, né? Então, por isso é que nós sempre sabemos que devemos insistir com a melhor postura possível, em todos os sentidos. Opa, acabou. Então, aqui, vamos agora passar para o 7º capítulo, tá bom? Podemos passar? Deixa eu... Calma. E aqui. Eu não estou conseguindo ver parar o compartilhamento. Foi? Foi sim, E Celso, aqui, falou. Está compartilhando, capítulo 7. pronto. Capítulo 7, o grande encontro. Aqui, aquela parte inicial do capítulo, né, ele fala: o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de calculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito sem amarras que o retenham na retaguarda. Aí continua aquela situação. A ausência dos valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ele estava falando do paciente que estava desencarnando, ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário, e os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. 3 entidades muito vingativas lhe disputavam os despojos. O mais feroz agredia-o com socos, blasfêmias, acusações terrificantes, afirmando-lhe que esse era o momento de esforço que deveria se prolongar indefinidamente. E isso aí coitados desses espíritos, né? Eles querem eternizar o sofrimento da vítima. Uma nuvem escura os envolvia como resultado das emanações psíquicas do grupo. Então, essa situação mostra como é que um espírito, uma pessoa que viveu uma vida materialista e só pensava mais em si mesmo e todas essas coisas, e aí mostra essas entidades vingativas, quer dizer, ele deve ter feito alguma coisa que gerou essa situação. Morrer é um fenômeno de alta magnitude com o consequente desencarnar quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a vida física. Aí nós nos lembramos daquele... Sempre que o Divaldo sempre conta isso, né? Ele cita lá o Frei Leão conversando com Francisco de Assis, e ele perguntando para Francisco de Assis o que fazer com alguém que maltratava demais um burrinho. E São Francisco, indignado, eu quero falar com essa pessoa que está maltratando esse burrinho. Quem é essa pessoa que está maltratando tanto burrinho? E o Frei Leão disse: sois vós, em relação ao seu corpo. Porque ele trabalhava, ele não dava descanso ao corpo, ele adoecia. Aí isso fez Francisco de Assis parar para pensar nessas coisas, porque não é o amor ao trabalho, o amor ao próximo, tudo bem, mas eu tenho que também
Eu não posso me exceder a ponto de prejudicar um instrumento que eu estou usando, né? E Divaldo conta isso, ele conta que quando a mãe dele desencarnou, a mãe dele era muito espiritualizada, era uma pessoa de poucas letras, e, mas não, porque não é adversativo, e era muito espiritualizada. E no momento em que ela desencarnou, Joana estava presente e disse para a mãe: olha lá o seu burrinho. E ela olha emocionada para o próprio corpo e agradece muito o corpo que tinha servido durante aquele tempo todo a ela. Então, esse é o desencarnar de uma criatura espiritualizada e que tinha orientação sobre o que ia acontecer e foi-se muito tranquila, muito tranquila. Agora, o nosso amigo aqui, coitado, é o desencarnar de alguém que absolutamente não tinha noção do que nem, não, ou melhor dizendo, não se interessou em adquirir noção a respeito dessas coisas, estava passando pelas mazelas decorrentes. Simone, você quer falar? Você está levantando a mão aí? Não? Desse modo, deve-se viver no corpo, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se diante do lixo lugar das paixões asselvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. Então, saibamos nós que se nós não vigiarmos, nós vamos sintonizar com essas entidades que estão aí justamente buscando esse tipo de conluio, né? Buscando esse tipo de ligação. Em outras partes do livro, nós vimos que nós vimos que todas essas coisas são muito, nos falam muito claramente a respeito disso, né? Da postura que a gente deva ter para manter essa sintonia. Nós não devemos nos preocupar com pertencer a uma determinada classe de espírito reencarnado que tem um determinado. Não, nós devemos nos preocupar com o nosso agir, com a nossa conduta, porque todo o mais é decorrente disso. Uma coisa muito importante nós entendermos também. Uma das grandes doenças da humanidade, que é fortemente materialista, é o medo de morrer. O medo de morrer gera doenças emocionais que coexistem com uma série de mazelas físicas mesmo. Então, esse pavor, né, de deixar de existir vira realmente uma doença. E isso, então, é outra coisa que a gente tem que parar para pensar, porque quando você tem fé no futuro, quando você sabe que você está buscando fazer o seu melhor, buscando, não é conseguindo ser santo, não é isso. O que nos distingue é o esforço que nós fazemos para nos manter nessa sintonia com a espiritualidade, com a boa espiritualidade. É o esforço que eu faço, não é o que não é ali aquele padrão em que eu quero me imaginar inserido. Eu não tenho que imaginar, eu tenho que agir no bem. É a ação do bem que vai me trazer essa sintonia. São os meus pensamentos, é a minha postura mental. Então, todo o mais é decorrente disso. Então, nós já somos pessoas e nós tememos, sim, nós tememos o momento de
sair daqui, como é que vai ser, como é que não vai ser, mas nós também, voltando lá, que é aquela conversa com o Rodrigo, nós também não vamos saber como nós vamos nos sentir. Eu conheço pessoas materialistas que, no momento de desencarnar, parecia que viviam aquela situação com uma certa naturalidade. Então, e é natural. A morte é muito mal compreendida entre nós, na nossa idade espiritual, na situação de um planeta de provas e expiações, mas nós começamos a morrer no dia que nós reencarnamos. E a coisa mais certa que existe é que nós vamos deixar esse corpo físico. Não existe, poucas coisas existem mais certas do que isso. Então a gente tem que imaginar o seguinte: Deus, que é infinitamente bom e misericordioso, será que Ele teria nos criado para que nós passássemos esse sofrimento, não só em relação a nós mesmos, mas também as pessoas que nós tanto amamos, de quem nós somos tão saudosos? Será que Ele... O que é que faz a gente sofrer, senão a ignorância do futuro, né? A verdadeira vida é lá do outro lado. Isso aqui é um estágio que a gente está passando aqui. Então, nós nos conscientizarmos disso é algo que nos ajuda muito. Nós diluímos esse medo, nós fazemos diminuir. Nosso padrão emocional é diferente. E com isso, a espiritualidade superior lida melhor, né? Com alguém que compreende o seu lugar no mundo, compreende o que lhe aconteceu e que confia que vai acontecer o melhor possível, né? É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado e dos atos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Então, a gente sabe que nós podemos agir no meio físico e as nossas ações podem nos dizer alguma coisa, mas o que manda é o nosso ser interno. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas cabe aqui repetir, que eu fumava há muito tempo atrás. E eu deixei de fumar. E nunca mais botei cigarro na boca, faz um mundo de tempo, faz uns quase 40 anos. Mas o que aconteceu comigo? Eu dormia, sonhava que voltava a fumar. E acordava chateadíssimo, decepcionadíssimo comigo mesmo. Depois, quando eu via que era sonho, eu falei, graças a Deus é sonho. Mas por que eu sonhava? Porque o ato de deixar de fumar é uma coisa, a viciosidade que continua em você é outra coisa. E é isso que ele está falando aqui. É mais difícil que você imagina, né? Porque isso depende das construções internas que você tem, de manter ali aqueles pensamentos, dos vícios e todas essas coisas. Claro que, para mim, hoje em dia, eu nunca mais sonhei com nada e eu sou um radical não fumante, né? Mas passei por essa experiência e essa experiência me disse que uma coisa é você não viver um vício, outra coisa é a viciosidade, que demora mais a diluir, porque a, a vida te pede convicção daquilo que você faz, né? Tantas pessoas que param e voltam, param e voltam, param e voltam. Por quê? Porque a viciosidade venceu. Agora, quando você se mantém ali firme, você
se reeduca e a viciosidade vai diluindo. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, a da imortalidade, que é real em relação à física de natureza temporal. Então, isso aqui é um estágio, né? Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências, as pessoas buscavam escusas para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Então, quem não compreende que essa é que antes de qualquer coisa nós somos espíritos, a própria ciência buscava a resposta para as coisas, né? As pessoas buscavam entender como. E nós vivemos essa situação. Quantas coisas erradas foram feitas, quantas condutas que não adiantaria nada. Quando você tem uma visão mais espiritualizada da vida, você sabe no que vai dar. Isso aí não adianta modismo, o que adianta é convicção no bem. É você pensar nos outros, você pensar nas coisas, numa vida positiva, né? Então, se você só fica ali querendo, você achar que você pode enganar a vida fazendo uma coisa ou outra para mudar a história, não adianta. Não só não adianta, como não adiantou e não mudou, né? A preocupação do nosso mentor era indisfarçável por saber do divino programa de evolução para os seres da Terra, que se estavam permitindo eleger aquele que era mais sinistro pelas circunstâncias e letalidade de que se fazia portador. Aqui ele está fazendo uma referência clara à situação do administrador do país, né, que não tinha ou não teve sensibilidade para essas coisas. Então, acho que não é o que a gente tem que mostrar aqui é o que ele está falando aqui, é a verdade do que aconteceu, né? Uma ou duas atitudes fizeram com que muita gente morresse porque o socorro que deveria vir, como deveria vir, não veio. Então, quer dizer, aqui ele também está falando o seguinte: existe um programa de é um flagelo que ocorreu, mas que poderia ser agravado pela irresponsabilidade de muitos. E isso preocupava a espiritualidade. Embora nós saibamos que o que acontece com as pessoas só acontece quando as pessoas são eletivas para receber, muita coisa também tem que ser considerada. Outra coisa, outra referência importante, o Dr. Bezerra, uma vez, acho que eu também já falei isso. Isso não é velhice não, viu, gente? É porque ilustra o que a gente está falando aqui. É a respeito daquele rapaz no Pega, né? Que ele morreu, e o Dr. Bezerra disse: isso não era para acontecer, isso não estava programado. Como aqui anteriormente, lá no capítulo anterior, ele fala da situação que não estava na ficha evolutiva daquela pessoa, mas era agravante. Então, ele está dizendo aqui que estava preocupado por saber do divino programa de evolução dos seres da Terra,
estavam permitindo eleger aquele que ia piorar a situação, né? Fazer piorar. Então, isso tem... os espíritos também... Todo mundo trabalha. Os espíritos também são zelosos do programa voltado para nós, que não deve passar de determinados limites. Repousamos algumas horas e, mais ou menos à meia-noite, seguimos para uma bela cidade ao sul do país. Quando chegamos ao local, não tivemos dificuldade de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos que foram espiritistas na Terra e haviam sido designados para o encontro de solidariedade. Então, vejamos que tudo isso é muito bem organizado. Muito bem organizado. As reuniões feitas quando devem ser feitas, as pessoas convocadas para determinados lugares, determinadas ações, e tudo bem concatenado. Seriam utilizados os espaços físicos de uma arena de desportos em razão da imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. Interessante, eles pegaram um estádio de futebol, que era muito espírito, encarnado e desencarnado, para fazer uma reunião. Um estádio de futebol, para encher aquilo para programação. Olha, nós vamos viver isso, nós vamos fazer aquilo. E a gente fica imaginando, quando a gente começa a ler isso, mas um estádio de futebol, e aquele ambiente, como é que vai ser naquele ambiente, fazer esse tipo de reunião? Aí ele fala que as sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta significação, que iam substituindo os costumeiros defluentes da sua condição de nível inferior. Então, aqueles espíritos chegaram para fazer aquela reunião, a própria condição deles afastava, desgarçava, aumentava o raio daquele ambiente melhor, jogando para fora essas emanações de ordem inferior que se demoravam ali naquele ambiente, né? O imenso auditório estava repleto e no centro do gramado uma mesa para convidados e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora para que a voz alcançasse todo o recinto. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Mas, espera aí, eram encarnados ou desencarnados? Eram desencarnados. Se encarnados em estado de sono, aquela é uma reunião espiritual. Mas, quer dizer, isso aqui não é o equipamento que nós usamos. Mas por quê? Porque ali era necessário o uso desse recurso para que todo mundo pudesse receber aquelas mensagens simultaneamente. Atrás da mesa, um coral de adultos cantou o Aleluia de Handel e ao Ave Corpus de Mozart. Então, nós vemos que nessas reuniões, essas reuniões são todas acompanhadas de música conveniente e que ajuda a compor, ajuda a melhorar o ambiente, né? A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônias, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da reunião. Era o próprio guia espiritual do Brasil, Ismael, que, ao se levantar, antes mesmo de falar, comoveu a todos. Então, olha só a importância dessa reunião. O próprio Ismael compareceu a essa reunião para falar. Ele veio para essa reunião. Suas palavras eram sons especiais que se faziam audíveis e eram entendidos, mas de maneira que penetrava o nosso íntimo e balsamizava os sentimentos. Então, a espiritualidade, a gente fala muito
em avanço de tecnologia lá na espiritualidade, a tecnologia tem outro caráter, né? Então, a obra de André Luiz está cheia disso, né? de psicoscópio e de tela que reflete o painel que reflete as ideias dos desencarnados. Então, essa tecnologia, ela transmitia esse som, mas aqui o que ele está falando é uma outra coisa. O som aqui, ele é carregado de um tipo de sentimento que se transformava numa espécie de som especial que penetrava o íntimo das pessoas e balsamizava os sentimentos, porque era Ismael. Quem estava falando ali era Ismael. Proferiu um belo texto de advertência para um momento grave que se instalara no planeta, produzindo vibrações que se espalhavam pelas comunidades espirituais à sua volta. Então, esse aqui é o momento brasileiro dessa pandemia. Mas em outros lugares do mundo estava acontecendo simultaneamente coisas correspondentes, certamente. Né? Lá aqueles espíritos responsáveis por outras comunidades. Sem noção do tempo em que permanecemos em estado superior de concentração, quase em êxtases, escutamos textualmente: Ave Jesus, aqueles que vos amamos, aqui nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância até o fim dos évos. A sua mensagem, que não nos atrevemos a sintetizar, penetrou o nosso mundo íntimo como se for um bálsamo perfumado que jamais desaparecia por haver atingido o âmago do ser. Então, esses espíritos superiores, quando eles falam, eles têm substância para carregar o falar deles de uma maneira que impregna o íntimo daqueles que ouvem, e aquilo perdura, e esse é o processo natural dessas coisas acontecerem. Então, olha quantas coisas nós ainda vamos aprender, nós ainda vamos viver. Isso é uma coisa que tem que nos fazer muito felizes. Né? Era um êxtase coletivo sob o comando da imortalidade. Simone, até que horas mesmo? 21h45, mas se passar um pouquinho não tem problema não, tá? Tá. O mestre de cerimônias, visivelmente comovido e com grande respeito, agradeceu em nome de todos, assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador, que era o nosso queridíssimo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Cada vez que a gente ouve o nome desse espírito, a gente automaticamente se comove, né? Ele é um dos guias do nosso país que faz tanta coisa por nós. Que, saudando com respeito a Ismael e aos componentes da mesa, prosseguiu: Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Ante o silêncio da noite serena, o pensamento de Deus escrevia na partitura da natureza as notas sublimes do amor, compondo a sintonia da misericórdia. Música encantadora tornava-nos parte integrantes da excelsa melodia. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia outriz para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. Então, um dos maiores benefícios dessas situações é fazer retornar a real natureza das pessoas. Nós, relativamente, podemos nos incluir num grupo que
entende que sentir a verdadeira vida, os verdadeiros propósitos, não depende da transformação exterior em relação a nós. Depende, sim, da nossa transformação moral, porque essa transformação moral é que nos sensibiliza para a vida que nos cerca. Então, uma das coisas mais gratas que o estudo da doutrina espírita nos traz é essa realidade de que eu sou cercado de todas as coisas, de beleza, de sabedoria, de, de, de tudo o que foi feito para o nosso crescimento. Só que eu só passo a ser sensível a essas coisas na medida em que eu me modifico. Eu só sintonizo com essas coisas quando eu modifico o meu próprio padrão vibratório. Quando nós viajamos para o campo, e às vezes nós olhamos para uma parte que conjuga o céu com aquela mata, com aquelas coisas todas, e você olha para aquilo e você não está ouvindo som nenhum. Mas aquilo ali está pleno de vida. E nós, às vezes, não temos uma condição muito clara de sintonizar com essa vida, porque, em parte, nós perdemos um pouco essa ligação. Aos poucos, nós vamos retomando isso. Nós vivemos num mundo em que todos os dias nós constatamos o caos, guerras, barulho, bagunça, desarmonia, mas esse caos está dentro de um plano que precisa ser percebido. Então, vejam, quando nós, como espíritas que somos, nós pensamos na nossa responsabilidade de exemplificar o cristianismo que nós queremos viver, né? Nós temos que pensar também que essa postura interna nossa também é um exemplo, porque quando você busca essa ligação com a natureza, com aquilo que é natural, com essa ordem que existe para além desse caos momentâneo e limitado, quando você busca sintonia com isso, você se torna um multiplicador dessas coisas. E aí você vira alguém que está vibrando com a paz, com a harmonia, com a tranquilidade. Você está propondo para as pessoas com quem você tem contato um outro padrão vibratório, guardado a devida relatividade, evidentemente. Mas isso também é a responsabilidade dos seres conscientes que nós nos tornamos. Então, nós somos, sim, uma fonte de paz, uma fonte de equilíbrio, uma fonte de harmonia. Isso sem nenhuma pretensão, simplesmente porque nós compreendemos que existe um plano de vida para todos nós que está além dessas coisas todas negativas que estão no nosso entorno imediato, vamos dizer assim. Para além disso,
Existe um plano que só aguarda a consciência das pessoas para fazer esse retorno. Esses inconscientes, esses que teimam em permanecer materializados, esses vão ser separados, que é isso, o que esse livro explica. Esses, infelizmente, vão povoar um outro orbe que vai aproveitar o conhecimento deles para lá eles fazerem um trabalho deles. Mas não é possível mais que a gente viva num mundo em que perdure esse caos, perdure essas coisas todas. E que foi o que aconteceu antes, porque quando todo mundo veio para esse degredo aqui, ninguém tem dúvidas de que nós somos um planeta de degredo, né? Nós queremos deixar de ser. Então, façamos a nossa parte nesse sentido. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, torna-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e à anarquia. As propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis da vida sob orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza tanto os mais audaciosos quanto os menos corajosos. Quer dizer, todas essas guerras não adiantaram, então foi preciso acrescer essa situação, a pandemia, para não só separar essas pessoas, como também ajudá-las a se conscientizarem sobre a verdade da vida. Países tecnologicamente bem equipados, mas moralmente perdidos no ateísmo e na ambição de poder, encontraram na microbiologia vírus destrutivos a serem usados em guerras biológicas para quando seus argumentos falhassem. Criaram um terrível assassino que, ora, os vence também. Então, aqui ele está explicando o seguinte, que realmente aconteceu isso mesmo. Eles criaram vírus em laboratório com fins belicosos e não souberam controlar isso e se escapou lá na China e dali partiu todo esse negócio. Agora, por que isso aconteceu? Então, vejam, aqui existe uma mecânica muito interessante de nós compreendermos. Quando tudo tem que ter ordem, mas quando as pessoas são eletivas para passar por um flagelo, o que é aproveitado é o flagelo que eles mesmos criam. Então, isso a gente fica pensando que tem muita coisa aí que estão fazendo que poderia vitimar muita gente e que isso aí tem um certo... As pessoas ficam achando que é sorte e tal. Não tem sorte. O que existe é que as pessoas, por serem eletivas, elas atraem aquilo que tem que acontecer com elas. O controle a gente já falou a respeito daquela situação de moratória, a situação de perdurar a vida. Quando há mérito, quando há merecimento, as coisas acontecem. Quando há demérito, as coisas não acontecem, não podem acontecer, isso é da lei. Como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida, o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca a reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez. Então, esses cientistas acham que eles podem ali ter o controle daquele negócio, não tiveram controle de coisa nenhuma, o negócio escapou de lá e provocou a pandemia, né? A semelhança das pandemias anteriores que ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo,
a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Então, está aqui, explicação bem clara, da vulnerabilidade de alguns em relação à resiliência de outros, e que só foram os que tiveram que ir. Ah, mas eu tinha puxa vida, um primo, um sujeito tão legal que ele morreu de Covid em 5 dias, tal. Será que ele era tão ruim? O raciocínio não é esse. Nós não temos controle dessas regras. Nós temos que compreender que hoje no culto a gente leu uma página sobre obediência. E a página falava que nós temos que tratar de sermos obedientes às leis da vida, compreendê-las, né? Respeitá-las. Até porque, se nós não respeitarmos, as primeiras vítimas seriam nós mesmos. Mas o que a gente tem que entender é que essas coisas aconteceram para as pessoas eletivas, e que tiveram que acontecer. Tudo isso é programado. Isso aqui já foi. O advento dos novos tempos. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta logo que se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Tá? Ele completa o raciocínio dessa maneira. 21h45, eu vou devolver a palavra a Simone. Então, Simone, depois você bota lá para nós esse slide. Tá bom, eu já tirei. Tá ótimo. Vou botar lá para poder. Obrigada, Celso. Eu é que agradeço. Eu posso interromper aqui o compartilhamento? Pode sim. Para a gente poder, então, finalizar esse trabalho de hoje. Mariane, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. Pedir para todo mundo fechar os olhos. Para nesse momento a gente mais uma vez entrar em contato, em conexão com a espiritualidade amiga. Agradecer por mais um dia de estudo, por mais um dia de reflexão, por mais um dia de troca. Agradecer também ao nosso grande amigo Celso, que tem trazido mês a mês tantas reflexões desse livro, desse estudo, e que a gente possa mais uma vez esperar ansiosamente, com muita alegria no coração, para que esse estudo continue no próximo mês, desejando que ao longo desse período a gente utilize essas reflexões e tantas outras de tantos estudos, tendo isso como foco do nosso dia a dia, estudar e aplicar sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Celso, muito obrigada por a oportunidade. Pessoal, excelente mês. Obrigada, Celso. Boa noite, gente. Pessoas da família Gresg, muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, obrigado. Celso. Muito obrigada a você. Obrigado, Celso. coração. Beijo para vocês. Adoro hein? estar com vocês. Boa noite. Rodrigo, Obrigado, Celso. Obrigado, Matheus. Boa Obrigado. noite.